Que Deus abençoe todos nós, continue a derramar suas bênçãos sobre nossos sonhos. Presidente Marco Aurélio, temos acompanhado pelos meios de comunicação e presencialmente a angústia que vive o povo brasileiro, no geral, e em particular o povo de Minas Gerais. Eu me refiro a Brumadinho. E às vezes nós nem sequer damos importância para os fatos ao imaginarmos que o Maranhão também tem barragens que precisam ser examinadas. A título de esclarecimento, no relatório da ANA, Agência Nacional das Águas, identifica aqui no Maranhão 74 barragens de acúmulo de água, 7 barragens de resíduos industriais. Das 7, 3 já estão, que eles chamam recuperadas, ou seja, restabelecida a vegetação. Mas ainda restam 4 em alto risco, sujeita a exame. Até aí tudo bem. E sequer eu imaginava, confesso a vocês, que isso também acontecia aqui no Maranhão e em São Luís. Todas elas da Alumar. Apenas uma de resíduo, eu chamo, de água, existe 2 que pertencem ao governo do Estado e que precisam serem examinadas. Joselândia, Flores e Bacanga. Sujeito também a inundações e com prejuízos muito maiores do que o prejuízo que está acontecendo em Brumadinho. Deputado César, deputado Hélio, depois eu me concedo uma parte. Só conclua sua cadeia de raciocínio, sua concatenação de ideias. Que o relatório que nós temos hoje é um relatório de 2017. E aquela época, o relatório de 2017 já qualificava as da Alumar como de alto risco. Eu vou dizer alto risco, do mesmo modo que a de Brumadinho. E as outras da Vale do Rio Doce, também qualificadas de alto risco. O que eu lamento em relação a isso é que a Política Nacional de Segurança de Barragem, no âmbito da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, essa política diz que não tomou providência ainda e não qualificou 2 barragens, porque a SEMA não tem informações técnicas em relação a isso. 2 dessas que estão aqui não têm informação técnica. Todas 2 pertencentes ao consórcio Alumar. As que têm são qualificadas como risco. As que não têm, nem sequer sabemos do que pode acontecer, porque não tem tecnicidade, não tem cientificidade, não tem estudo nenhum, relatório nenhum, que possa qualificar a gravidade ou não dessas barragens. É lamentável que a política nacional de barragem deixem de fazer qualquer ação aqui em São Luís, porque não tem estudos técnicos em relação a isso. Ao menos é o que diz aqui o último relatório da ANA, Agência Nacional de Água. De 2017, a não ser que amanhã o governo do Estado consiga provar para nós que foi feito, mas não foi publicado, esses exames em relação a isso. O certo é que, quando acontecer, poderemos ter engenheiros presos, diretores presos, por conta dessa situação que nós estamos vivenciando aqui. A barragem do Flores e do Bacanga, vinculado também e calculado como de alto risco pelo relatório, precisa de estudos e de ações governamentais para que possam evitar, no futuro bem próximo, segundo os relatórios, algo parecido com o de Brumadinho. Aí vai nos restar agradecer a Israel, dar título aqui na casa, fazer um alarme na televisão, ocupar os espaços de jornais em 80%, se esquecendo que poderiam ter ocupado com ações mais fortes, não só conceituais, mas de verdade, como está acontecendo lá em Brumadinho. A inércia, a ausência de ação, a ausência de visão, ou relatórios falsos, porque eu não creio que o ser preso sem que a justiça tivesse dados suficientes para poder levar essas pessoas à prisão. O certo é que foram soltos no âmbito administrativo, mas as mortes, 150 hoje, e mais 182 desaparecidos, são dados
que a gente tem como certo. Imagine os outros dados que não se tem acesso. Dessa ordem, senhores, eu posso dizer a vocês que de categoria alta, nós temos a barragem do Bacanga, de alto potencial e de alto risco no dado. Qual foram as ações que foram feitas em relação a isso? Não sei. A outra, do Flores, de alto risco e de alto potencial de destruição. Também não foi feito nada em relação a isso. O que eu peço é que essas duas da Alumar, que nem sequer classificação tem, mas tem de alto risco de dano, dos consórcios Alumar, todas, alto, 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 alto. 5 de alto e 2 que não tem, sequer sabe o que é alto ou baixo. Quando morrer amanhã, os meios de comunicação vão dizer, mas não recuperar mais vidas, não recuperar mais danos físicos, não recuperar mais patrimônios. Aí vamos fazer entrevista das pessoas chorando, alarmando, que perdeu um ente, chorando, que perdeu o pão, que perdeu tudo, e a Vale chega a dar 100 mil reais para pessoas como se ali tivesse a redenção e a resolutividade de tudo isso. Será que uma vida, quem trocaria suas vidas aqui por 100 mil reais para a família? Esse é um ato de reflexão, deputado Rildo, que nós temos que fazer em relação a esse tipo de situação. Por conta disso, deputado Wellington, antes de dar o seu à parte, nós estamos fazendo aqui um requerimento, a SEMA, a quem eu tenho muito respeito pelo secretário, codoense, amigo, mas que precisa dar esclarecimento para que amanhã não venha a sofrer consequências, inclusive de ordem penal, por omissão de dados ou por ausência de ação. Inação que pode levar a prejuízos incalculáveis no campo penal, no campo jurídico, no campo material e, sobretudo, na irrecuperável vida humana. Farei esse expediente para corrigir essa minha deficiência de informação e um alerta de que o amanhã pode estar bem próximo, sobretudo com essas chuvas que nós estamos assistindo agora. Protocolarei, de acordo com as novas normas de encaminhamento de requerimento, para que a gente possa ouvir o secretário em relação a essas ações. Quem sabe até, quiçá, e rogo a Deus, que já tenha sido tomado providências e que seja inócua essa minha ação aqui. Eu prefiro que seja, confesso a vocês que eu prefiro que seja. Mas se não for, fica aqui o registro parlamentar nas minhas missões institucionais, pessoais e, sobretudo, humanas. Deputado Wellington. Deputado César Pires, primeiro parabenizá-lo pelo pronunciamento, e já havíamos, inclusive, tratado sobre isso, foi o seu gabinete para tratar sobre essa questão das barragens. Durante o período de recesso também, nós já provocamos a Alumar, provocamos a Secretaria de Meio Ambiente, inclusive oficiamos a Secretaria de Meio Ambiente e a Alumar, solicitando, inclusive, cópia do plano de gestão de resíduos, a cópia do plano de contingenciamento de acidentes, porque é inadmissível que nós não tenhamos esse conhecimento na Assembleia Legislativa. Só para o senhor ter ideia, que a última vez que a Assembleia Legislativa fez uma audiência pública com a Alumar foi em 2005, presidida então pelo saudoso deputado Pedro Veloso. E a última vez que a Assembleia Legislativa fez uma visita em loco para tratar dos lagos da Alumar foi em 2007, presidida pelo deputado Max Barros, Marcos Caldas e Chico Gomes. 2007. Já se passaram 12 anos da última visita em loco. Tivemos um outro trabalho, uma outra visita realizada na legislatura passada, presidida pelo deputado Adriano, que era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, mas para tratar dos fechamentos de postos de trabalho na Alumar. Mas para tratar dessas questões ambientais e da gravidade desse tema, está com 12 anos que a Assembleia Legislativa não trata desse tema. E há 12 anos foi para tratar da ampliação das atividades da Alumar. Então, solicitamos uma visita em loco, não queremos simplesmente sentar nas cadeiras lá do auditório da Alumar, assistir a um vídeo e trazer um relatório. Nós precisamos que a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Meio Ambiente tenham como confrontar esses dados, informações e relatórios da Alumar. Seja por texto da UFMA, do IFMA, da UEMA, nós precisamos confrontar esses dados, essas informações. Nós sabemos que o relevo é diferente, o relevo de Minas Gerais, em forma de Planalto, tem as barragens, o relevo de São Luís, da ilha de São Luís, em
formato de planície, e aí são lagos. Presidente, só um pouquinho da sua complacência, benevolência, tomei um pouquinho a mais do tempo do deputado César Pires, mas dada a relevância do tema. E esses lagos, nós precisamos saber a possibilidade desses lagos transbordarem com a grande quantidade de chuvas, ou a possibilidade de fissuras, de rachaduras no interior desses lagos. Como foi feita a impermeabilização nesse período? Então, há necessidade dessa ampla discussão, já tratada pelo deputado Hélio, tratada pelo deputado César Pires. Ontem conversei também com o deputado Zé Inácio, e eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa vai se mobilizar, não só se contentando a fazer uma visita em loco, mas que nós possamos confrontar os dados, as informações e os relatórios da Alumar. É o que tinha para o momento. Muito obrigado pela parte. Deputado César, me permita 2 minutos. O tema que Vossa Excelência traz é de suma importância e acho pertinente que a Assembleia Legislativa visite em loco também as barragens que a Alumar tem aqui na nossa zona rural. Mas eu conversando com o presidente da Câmara, o vereador Osmar Filho, que fizeram a pedido dele, fizeram uma vistoria na Alumar, é importante ressaltar o que eu ouvi do presidente Osmar. De forma diferente, como a Vale trata, a Alumar, que, segundo informações passadas para os vereadores de São Luís, e foram acompanhados por técnicos capacitados para isso, o deputado Hélito até colocou sobre a impermeabilização, eles colocam membranas por debaixo dessas barragens. Essas membranas, com o tempo, deputado César, elas são lacradas, são enterradas ao redor dessas barragens. Eles têm vários poços perfurados para fazer apenas a coleta da água, para saber se de algum modo está passando esse rejeito pela membrana e está contaminando o solo. Essas foram as informações que o presidente da Câmara, vereador Osmar Filho, nos passou. Mas é importante a Assembleia se fazer presente, até para que a gente possa juntar esses relatórios. Às vezes vai uma comissão da Câmara, olha algumas situações, outras não olham, e que a Assembleia pode detectar, para que a gente possa fazer esse estudo de impacto ambiental também aqui para a nossa cidade de São Luís, e, obviamente, não permitir, me parece que não há essa possibilidade, mas evitar que amanhã possa acontecer uma catástrofe como aconteceu na cidade de Brumadinho. Portanto, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema e essa preocupação à Assembleia Legislativa do Maranhão. Obrigado. Tanto a sua manifestação como a do deputado Hélio traz relevo às minhas intenções e engrandece e qualifica o nosso pronunciamento, deputado. Eu quero fazer um reparo que, enquanto a barragem do Bacanga é do governo estadual, portanto, merece uma situação, e a barragem do Flores é do DENOX. O governo federal já colocou uma portaria determinando que o órgão tome a providência nas barragens vinculadas, muita no Ceará, muita no Nordeste, inclusive aqui a barragem dos Flores. Porque as comportas, segundo os relatos que eu ouvi ontem, estão extremamente fragilizadas e podem inundar toda uma região ali do Baixo Pindamearim. Então é preciso você ver a relevância da situação. E como esses apelos que estão feitos, tanto de ordem física como de ordem midiática, que nós estamos vendo, tem sido importante para nós botar nesse momento aqui. Então, o governo do Estado no Rio Flores, né, o DENOX no Rio Flores, e o governo do Estado no Rio Bacanga. Eu vou pedir, deputado Neto, aqui esse expediente que está feito, mas tem que protocolar de acordo com as diretrizes aqui da Assembleia, muito importante por sinal, e vou fazer um apelo, tanto à SEMA, quanto à ANA, que eu acho que a ANA tem que me dar um posicionamento em relação a isso, a Agência Nacional das Águas, e vou fazer também um apelo à Política Nacional de Segurança de Barragem, para que eles possam se pronunciar. Porque eu tenho medo de ir para lá fazer uma visita e meus olhos não conseguem captar ou enxergar esses detalhes. E aí eu vou ser extremamente iludido com aquele pronunciamento bonito, com um dado técnico bonito, que eu não tenho condição de decodificar. Prefiro contrapor com os dados da ANA em relação a isso e nós chegarmos com o dado do CRECO, as universidades que têm curso relacionado a isso, para que a gente, e nossos técnicos também daqui no campo da engenharia, para que tenha um balizamento melhor para promovermos a posteriori uma audiência pública, mas já bem trabalhada em relação a isso. Fica aqui o meu registro em relação a isso, presidente, e dizer a você que pareceu brincadeira quando os organismos internacionais e nacionais denunciavam Brumadinho e a Vale conseguia não colocar em prática. O tempo passou, o prejuízo aconteceu, mas serviu
para alguma coisa. Um exemplo do que deve ser cobrado, abstraindo-se questão de governo ou de parlamento. Eu estou fazendo a nossa parte. Muito obrigado.